Olá, gente, saudações bactinianas. Então, estamos aqui no nosso segundo momento, né? A live começou às 5 horas, estamos com o projeto Seja Homem. Quem estava conosco agora era o João Neto, né? Que é integrante do projeto. Olá, que bom. Já estou te chamando de novo, João. O tempo passa muito rápido, né? Muitas coisas a dizer. Então, o João vai voltar aqui um pouquinho antes do Will, porque ele estava desenvolvendo uma ideia e a gente foi cortado pelo tempo, né, João? Então, Sim, para que a gente termine, pelo menos esse momento, né, esse primeiro diálogo contigo aqui, espero que haja outros, né, só para te concluir o teu raciocínio, a gente não finalizar daquela forma drástica, né? Então, fica à vontade. então, já te passo a bola, Will. Só para terminar, gente, né? A gente tem a demissexualidade, que ela meio que faz parte da sexualidade, né? A gente tem vários outros termos, né? Então, só para repetir, né? A demissexualidade aí são pessoas que sentem atração sexual pelo outro e somente se tiver alguma conexão, né? Seja ela física, mental, emocional, enfim, tem que ter aquele meio que fosse um gatilhozinho, né? A gente não consegue sentir atração sexual do nada por alguém, né? Meio que a gente, repetindo, né? A gente não vai ser aquela pessoa meio que vai pra balada pra pegar geral, né? Uhum. Então, eu sempre fui muito curioso nisso também, né? Porque eu sempre olhava ao meu redor e no meio de quando a gente é adolescente, né? É um dos temas mais recorrentes, né? E com homens, né? Sempre aquela conversa, né? E aí, já ficou com quantos? E aí, né? É, enfim, né? E eu nunca me senti representado, né? Eu sempre ficava me perguntando o porquê disso, né? Poxa, nunca entendi, né? E aí eu descobri, né, a demissexualidade há 2 anos atrás, em 2018. E aí eu comecei a entrar em grupos, né? Eu comecei a entrar no Grupo Assexuais Brasil, lá no Facebook, né? Que atualmente a gente está com 10 mil pessoas. Então foi a partir daí também, vendo outras vivências, né? Vendo outros tipos, né? De experiências que a gente meio que sai dessa caixinha, né? A gente às vezes meio que se acha estranho, a gente fala, oh, não foi estranho não, existem outras pessoas também com essa mesma vivência, né? E é mais ou menos isso, gente. Eu queria, primeiramente, agradecer a oportunidade, né, de, de, de ter esse debate, de ter essa conversa, né. Agradecer também por tudo que o projeto Seja Homem, né, já fez, né. Eu acho que aí a gente só tende a crescer mais e mais. Eu acho que é um projeto enriquecedor, um projeto belíssimo. Dar os meus parabéns aí aos queridos Aécio e Emerson, né, que foram aí os idealizadores, e afirmar que vão vir novidades por aí, né, como já ditas anteriormente, tomara que tudo dê certo. E eu acho que sempre que quiser ter esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo, estaremos disponíveis, acredito eu, né? Eu pessoalmente estarei disponível, que eu adoro conversar, né? Adoro conversar, falo demais já, acredito que já falo demais, mas é isso. Queria agradecer a oportunidade por tudo e parabéns também por promover esses debates, esses diálogos. Parabéns pelo teu conteúdo. Parabéns por tudo, tá? Muito obrigado mesmo de coração e conte com a gente sempre. Muito obrigada, viu, João, por se dispor a conversar aqui com a gente hoje. Tudo muito rico que vocês estão trazendo. Tu primeiro aqui, mas como a gente já conversou um pouquinho antes, então já me sinto agraciada e esse momento a gente está compartilhando com outras pessoas, isso é muito importante, né? Então as portas sempre abertas aqui. Muito bom saber que tu continua disponível, então vamos conversar mais vezes, Vamos. certamente. E desejo muito sucesso para vocês lá no projeto e Já queria obrigada até pela propor partilha. Uhum, pode falar. já queria até propor um tema de uma próxima conversa que seria sobre a sexualidade, né? Com certeza, aí a gente foca nisso, porque tem tanta coisa. Sabe a sensação que eu vou tendo?
ao escutar, parece assim que parece não, com certeza a gente não dá conta e certamente não tem como dar conta, que dirá assim 1 hora, que é muito rápido para um assunto tão Sim, denso, tão complexo, que com traz tantas certeza. questões. Tinha Com muitas certeza. outras coisas que eu queria também debater e discutir contigo, então eu fico muito feliz que tu tenha aberto esse campo aí para a gente continuar conversando. Certamente vou te chamar para a gente então fazer essa dobradinha nossa, Com nosso certeza. momento para enfocar na questão da sexualidade, com certeza. Muito Então, obrigada, viu? gente, nada. E, gente, boa noite, tá? E o Will, um abraço, tá? Eu vou sair aqui do perfil, aí você entra e continua a live. Estarei aqui assistindo, tá? Obrigadão, gente. Boa noite. Obrigado por tudo. Um Certo, muito abraço. obrigada. Tchau, Abraço tchau. grande. Tchau. Tchau, tchau. Então, gente, né, estamos aqui com o projeto Seja Homem, essa voz tão potente, esse projeto tão fundamental, né, a possibilidade de a gente encontrar homens abrindo espaço para o diálogo, né, então isso é muito importante. O Will já está aqui, né, então eu já posso, deixa eu ver se ele já está assim, ó, só um pouquinho. Bom, vou seguindo aqui até que eu consiga chamar aqui, vou ver o que está acontecendo. Então, é muito importante esse projeto. Eu falei da minha felicidade em encontrar a página deles, porque achei o conteúdo, assim, considero o conteúdo fundamental. Pelas postagens, obviamente eu não participei de nenhuma roda de conversa e agora eu vou acabar tocando nesse assunto com o Will, né, que tá aqui vai estar aqui com a gente também para falar um pouquinho sobre isso, que o João já comentou, inclusive, né, dessa é uma presença masculina, então ainda neste momento, né, restrita a participação masculina. Então gostaria também de falar sobre esse assunto, acho bem interessante, né? Tá, já tô te chamando, Will. Só para avisar quem tá chegando agora, tá? Esse papo começou às 5 horas com o João. Então, depois, quem tiver possibilidade, interesse. Oi, Will! Já tô te vendo, já vou falar contigo. Ok, pode Obrigada por continuar aí. estar aqui. Só para fazer esse parênteses, né? Que a gente sempre fala da importância dos contextos, né? Essa conversa teve um início, né? Que nos levou até esse momento aqui e daqui a gente vai seguir para outros espaços junto com o Will. Então, quem tiver interesse depois, né? Mesmo que não tenha conferido a primeira parte do assunto, né? Vai ficar tudo disponível aqui. Então, Will, quero te agradecer também imensamente, né, tanto quanto o João, por se dispor a estar aqui, a falar. E é muito rico, né, a gente poder falar com duas pessoas do projeto, né, porque é sempre um olhar diferenciado, né, a experiência é sempre única, né. Então, com certeza, tu também vai trazer outras contribuições aqui para a gente, enriquecendo os olhares todos que a gente vai buscando construir juntos, né? É um caminho que a gente está buscando juntos, né? De se conhecer mais, de poder aprender uns com os outros através da escuta, que é muitas vezes o que a gente, eu acho que é o fator que mais nos prejudica quando a gente não se dispõe a ouvir, né? A ouvir o outro, a se colocar, tentar se colocar um pouquinho no lugar desse outro. Eu acho que quando, como eu disse antes, né, quando a gente abre espaço para que isso aconteça, outras maravilhas acontecem, né? Então, muito obrigada. E deixa eu só ver que tem um comentário aqui, Marice, qual é o nome da página do projeto? É o projeto Seja Homem, tá? Tá nas referências da live também que eu sempre coloco, tá? É projeto.seja homem, né? Se eu não estou enganada. Isso. Então, gente, vamos seguir aqui. Will, por onde tu quiser, tá? Fica bem livre. A única coisa que eu ia, assim, talvez sinalizar nesse início, reforçando um pouco do que já a gente vem tratando, mas que eu acho que dá um norte, assim, para a gente seguir também. Lá naquelas referências que eu coloquei do documentário Silêncio dos Homens, tem uma parte que é falado assim, né? Ah,
o homem, os homens estão nessa posição de poder, né? Então, o homem está o tempo todo falando, né? Então a pessoa diz assim, mas como assim o homem não está falando? Tudo que a gente vê é homem falando, né? Só que existe aí, né, aquela questão, o que se está falando, né? Existe uma diferença entre esse falar insensível até para si mesmo, e esse falar no sentido de se revelar, né? De demonstrar essas camadas mais profundas, né? Porque homens e mulheres demonstram os sentimentos, as emoções de formas diferentes, né? Dentro dessa construção, tá? Quando eu digo isso, é dentro dessa construção, né? Muitas vezes a mulher ela é ensinada a reter, né? Reter suas emoções, né? Então até o choro, a raiva, ela precisa ficar ali contida, né? A boa moça, né? A boa moça se comporta, né? E os homens, por outro lado, são estimulados a extravasar, né? Coloca para fora, né? E esse coloca para fora já é um processo muitas vezes muito destrutivo, né? De não saber justamente como lidar com as suas próprias emoções, né? Porque o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar, enfim, todas aquelas vozes que a gente sabe que ecoam, né? Mas eu gostaria muito de escutar, obviamente, de vocês isso, né? Não mais eu falando sobre o que eu penso de vocês, mas vocês também falando sobre como percebem essas relações, né? Porque aí há essa diferença no silenciamento, né? Eu falei lá no início sobre a ruptura com a cultura do silêncio diz respeito a todos nós, né? Só que os silêncios são também diferentes, o silêncio da mulher e o silêncio do homem, né? Então, eu acho que falar sobre isso é bem importante e isso envolve os modos masculinos de ser, né? As diversas percepções do que seja homem, né? O que é ser homem, então, né? E não é também só entender que existe uma fórmula única, certa, dita normal, né, a ser seguida, né? Então, fica bem à vontade, né, para seguir por onde tu quiser. Obviamente eu tenho sempre a curiosidade de saber de cada um como é que se cruza com o projeto, né? Como é que se dá esse encontro, né? Quem tu é, como é que surge isso. E é por aí. Depois eu vou ir também apontando outras curiosidades. Não falo demais também. Aí vai Eu vou ser. começar então pelo final. Vou fazer um woman's planning aqui, né? Daqui a pouco eu tô te interrompendo toda hora. Não é o Adoro. objetivo. Então, acho que eu vou começar pelo fim. Então, eu vou começar da onde, quem eu Adoro. sou e por que eu segui no projeto. Então, é, eu sou Will Neves, né? E eu sou gay. Aí, muitas das minhas inquietações desse mundo assim foram por causa disso, né? Desde criança eu sempre não correspondia, assim como o João falou, assim que não correspondia àquele homem. Na minha infância também eu não correspondia a essa hegemonia do que é a masculinidade, né? Então, quando eu estava na adolescência, achei um projeto que tratava sobre essas questões LGBTs, né? Então, ali dentro daquele projeto, eu fui voluntário de 8 anos dentro desse projeto que era voltado para a comunidade LGBT. E sempre fui muito ativo nessas questões, né? E aí, há cerca de 2 anos atrás, eu levei minha mãe, ela estava num processo de depressão, levei minha mãe num projeto feminista. E dentro desse projeto feminista, que acontecia aqui perto de casa, as mulheres ficavam num ambiente que ficava com a porta aberta. Então, por causa do machismo, tinha alguns homens que participavam para ficar no suporte físico, no suporte atrás, né, da coisa. Se acontecer alguma coisa, os homens estão ali para proteger as mulheres, né, que a gente sabe muito bem que nesse mundo as mulheres sofrem muito dessa violência, né. Então, os homens ficavam ali naquele suporte ou para cuidar mesmo de filhos, de mulheres que vinham trazer seus filhos e para que elas participassem mais da atividade ativamente.
os homens também estarem nesse suporte de que as mulheres estavam lá em cima. E essa inquietação dessas mulheres trouxe esses homens para conversar sobre masculinidades, né? E aí eles me convidaram para fazer parte, e aí eu fiquei idealizando com eles como que a gente ia fazer isso, né? E aí esse é um projeto à parte do Seja Homem, por exemplo, que é a minha história. E aí nessa busca eu coloquei algumas coisas para seguir, essa hashtags para seguir no Instagram, e aí eu entrei em contato com o Seja Homem e comecei a participar como um integrante, assim, de estar ali para conversar com esses homens. E aí, depois de alguns meses participando com os meninos me chamaram para fazer parte do corpo pensador do Seja Homem, né? Não sei se pela minha atividade dentro do grupo, pela minha contribuição, né, dentro do grupo. E aí os meninos me chamaram para fazer parte disso, porque o projeto não é só a roda de conversa, né? Tem o projeto é também a página, o projeto é também construir outros conteúdos para que a gente possa conversar mais sobre o tema, né? Sobre essas masculinidades. E acredito que a minha contribuição dentro dessa roda de conversa, os meninos viram que eu poderia contribuir muito. E uma das coisas que me deixava muito inquieto dentro do grupo era essa coisa do homem não conseguir quebrar esse silêncio, porque era sempre uma coisa quando o homem, os meninos iam se colocar nas horas de conversa, era sempre nessa coisa muito acadêmica, de pensar, já tinham lido muito sobre o assunto, sobre masculinidades, e não trazia aquilo para o pessoal, né? Eu falava assim, gente, vamos trazer também para as experiências que você tem, né? O que acontece com você, com esse homem que está aqui, né? Porque eu acredito que esse processo de cura vem muito do processo pessoal, que era o que aconteceu muito comigo, né? Quando eu ia nas rodas de LGBT, se a gente ficasse no mundo muito das ideias e não do pessoal, aquela cura não acontecia, né? E ficava muito impessoal, né? E aí, quando você traz esse começo desse silêncio, é justamente esse silêncio que o homem traz, né? Quando ele vai se colocar, ele se coloca muito naquilo, o outro, ou aquele livro que eu li, ou aquela pessoa que eu ouvi falando, e não fala muito das suas experiências, né? E é que meio que quebrar, e o projeto traz quebrar esse silêncio, né? Quebrar essas experiências no outro, mas sim a experiência comigo. E aí, quando você traz esse silêncio lá do começo da sua fala, é justamente isso, né? E também a gente pensar que homem que também estava falando desse processo, né? Porque se a gente for fazer um recorte, os homens gays não estão no poder. Se a gente for colocar outro recorte, os homens negros não estão no poder, né? Então, que recorte é esse, né? Se a gente fala dessa masculinidade, a gente tem que pensar qual é essa masculinidade que está aí falando e falando e falando que a gente já está cansado de ouvir. São essas masculinidades hegemônicas, né? Que a gente até não gosta muito, dentro do projeto a gente não gosta muito de falar sobre masculinidade tóxica, né? Que a gente tem trocado esse termo por masculinidade hegemônica, justamente para não colocar a masculinidade como algo patológico, né? Algo como ruim. Não, existem diversas masculinidades. E dentro dessas masculinidades, existem aquelas que não têm essa toxicidade, né? Não tem essa coisa patológica de quebrar o outro, de fazer com que o outro se diminua, diminuir a mulher, diminuir aquele gay ou diminuir o negro, né? Então, a gente precisa fazer esses recortes para que, quando a gente fale sobre masculinidade, a gente não enxergue só essa masculinidade que é tida como tóxica, né? Mas entender que essa masculinidade hegemônica, ela embarca certos comportamentos, mas que ela não é única e que a masculinidade não é ruim, né? A gente precisa enxergar outros tipos de masculinidade para não deixar ela, para não colocar essa masculinidade como algo ruim, né? Acho que começando por aí. Isso que tu traz é muito importante e já é um pedacinho também de algo que rolou antes, quando eu falei sobre a questão que eu desabafei até com vocês, né? Que num período da minha vida eu me percebi tendo muita raiva de homens. Eu sentia que eu colocava
muita carga de indignação na minha relação com pessoas do sexo masculino, né? Eu era mais agressiva, eu era mais defensiva e isso é complicado, porque ninguém fica feliz nesse lugar, né? Então, e aí em que medida a gente também, nós mulheres, não estamos também reproduzindo, porque a gente entendendo essa estrutura, esse sistema machista, sexista, né, que faz parte dos nossos mundos, né, de mulheres e de homens, todos vamos reproduzir em algum grau, né, esses valores, né? A questão é como a gente percebe quando a gente está evidenciando, está enunciando, né, com densidade, com agressividade também, isso que a gente recebeu, né? Que a gente está devolvendo isso para o mundo, né? E aí, por isso que eu falei para vocês, eu gostaria muito de escutar vocês, né? Quando tu fala isso, existe masculinidade, né? Existe masculinidade que não é tóxica e a gente também precisa rever essa expressão, né? É disso que a gente está falando justamente, né? Porque é o que eu digo, nós mulheres trazemos isso tão forte que fica difícil, né? Daqui a pouco a gente está colocando realmente, homem é tudo igual, né? E aí a gente está, homem é mau, homem é ruim, homem não presta, homem, né? Então, pode falar, pode falar. Então, é exatamente isso. Eu também acho que eu passei muito por esse processo que você fala, né? De achar que todo homem, e aí eu faço recorte, né? Que todo homem heterossexual é esse homem que é particularmente ruim para mim e me afasta, né? Quando eu cheguei, por exemplo, nas rodas de conversas, eu cheguei a falar isso com os meninos, né? E, nossa, eu tô tendo contato com um mundo completamente diferente agora, né? Quando eu entrei num debate sobre masculinidades, eu estava num debate sobre LGBTs, né? Sobre um processo diferente, né? Quando eu entro num processo da masculinidade, eu estava justamente nisso. Eu enxergo a heterossexualidade essa coisa compulsória mesmo, né? Não pode ser isso, não pode ser aquilo, não pode ser isso. E aí, quando eu entro nesses debates de masculinidades, a gente vê o quanto os LGBT são parecidos com esses homens que sofrem das mesmas coisas, né? O quanto existem homens heterossexuais que sofrem por ser comparados com esse universo feminino, né, que homens que não correspondem a esse universo masculino, que é o meu caso, por exemplo, né, quando eu era criança. Antes mesmo de eu descobrir a minha sexualidade, eu era apontado por não corresponder à masculinidade. Eu ainda nem sabia o que era a minha sexualidade, né? Tinha 3, 4 anos, isso não tem sexualidade ainda, né? Ela vai aparecer um pouco mais tarde. Mas como eu não fazia parte daquele mundo masculino, eu era rechaçado, era afastado desse mundo masculino. E até hoje eu tenho esses problemas de me aproximar desse universo hegemônico masculino. Numa roda de futebol, por exemplo, se eu tivesse só homens heterossexuais e conversando sobre besteiras heterossexuais, certamente eu não vou ficar nesse lugar, né? Não vou estar dentro desses meios. E uma coisa que incomoda muito hoje em dia é depois que a gente está dentro desses lugares onde a gente pode ser a gente mesmo, é difícil a gente voltar atrás, né? De a gente aceitar homens que só fazem chacota, que não estão pensando nesses novos temas, que não estão passando pelos mesmos processos que a gente, né? Então, eu acho que um dia a gente vai incomodar tanto essas pessoas que ainda não estão dentro desse debate, porque são poucos homens que ainda estão dentro desse debate, né? Mesmo dentro do mundo, por exemplo, artístico, que é o que eu faço parte, eu sou performance, né? Sou bailarino, sou professor de dança, mesmo dentro desses campos, esses homens que ainda não debatem sobre essas coisas, né? E que ainda não falam sobre essas coisas. Então, enquanto a gente ainda não conseguir afetar a maioria da população, esse debate ainda vai ser muito preciso. E ainda para a gente sair desse lugar de apontar só o homem como malfeitor, né? Existem vários tipos de homens e não são todos que estão dentro desse barco, né? E tem homens fazendo outros questionamentos e tentando não causar isso de novo em mulheres.
E aí mesmo quando a gente vai se referir a essa masculinidade tóxica, ou, né, nesse sentido, colocando-se de uma forma para a gente situar, né, essa masculinidade que não traz uma postura bacana de reconstruir, né, essa forma de se relacionar mais saudável, mais respeitosa, né, o que vai na contramão disso, todos nós acredito que a gente pense sobre isso, né? Embora às vezes seja difícil às vezes, mas essa postura eu acho que é fundamental. A gente pensar assim, ninguém nasce querendo fazer o mal para alguém, né? Eu acredito assim. Então é a maior prova de que é uma construção, né? Então pensar, eu acho assim, tem uma camada a mais aí. E Deus o livre, gente, não estou querendo dizer que o homem é vítima e que ele não tenha que arcar com as consequências de seus atos, não tenha que se rever nesse processo todo, muito pelo contrário. Eu digo no sentido de que para que a gente possa construir um espaço também novo, no sentido de ultrapassar essa camada, né, de só culpabilizar também, né, de ver assim, é um ser humano horrível, né, tem toda uma estrutura aí, a gente também tem que refletir sobre isso. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se coloca dessa forma? Por que, que ele se colocou dessa maneira na vida, através das suas relações? Que experiências esse homem também teve para reagir também dessa forma? Não que ele seja propriamente vítima disso, no sentido de não, então, ai, tadinho, né? Nossa, estuprou alguém, ai, mas olha só, olha a vida que ele teve. Não é isso. Mas é também a gente olhar com esse olhar humano e sensível. Somos todos seres humanos, né? Então, assim, as nossas experiências é que vão, muitas vezes, né, determinar a forma como a gente vai reagir no mundo, né? Como a gente vai se relacionar. A gente não pode apartar isso também, né? Então, relações básicas, né? Quando a gente vai ver, a gente é lá criança, a gente já percebe essa construção ali, né? Através da relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com o que a gente vai vendo, o que, que a gente está recebendo, né? Como exemplo de relação, né? E aí, se a gente vai entrar na questão masculina, que é o que eu gostaria que tu trouxesse, né, Will, também, é como esses aspectos, né, essa relação com a figura paterna, né, que na vida de tantos de nós é tão complicado, né, muitas vezes não tem essa figura, vai acabar tendo, de alguma forma vai ter, né, essa figura paterna sendo exercida por alguém, como é que é isso, né, o que que isso também influencia, como isso influencia, né? A primeira relação sexual dos homens, olha como geralmente é, né? Não raro a gente vê casos, né, em que meninos, crianças são levados para prostíbulos para ter a sua primeira relação sexual, né? Então, como é que as mulheres dentro de casa são tratadas, né? Então, tudo isso vai dando forma, né, para masculinidades que a gente vê aí, né, e que infelizmente, né, muitas não são legais, né. Só que para que a gente possa reverter esse processo, nesse movimento que tu está trazendo, né, Will, de a gente perceber que existe outros aspectos, a gente precisa construir essa cultura, né, de abertura para ver essas possibilidades, para ver essas masculinidades plurais, porque o que está muitas vezes aí no mundo é essa que a gente chama de tóxica, né? Muitas vezes é só o que a gente consegue ver, né? Então, um pouquinho por aí. Sim, e quando você fala lá no começo sobre vítima, é vítima. Mas quem é a vítima e quem é o algoz? É o mesmo, né? Se a gente for colocar os números, por exemplo, se a gente for colocar lá, ver quem está mais preso são os homens, né? Mas por quê? Porque eles são violentos. Mas como que aconteceu isso? É justamente essas coisas que você tem falado, né? Essa criação de uma forma pejorativa, né? Colocando essas perspectivas muito além da realidade, né? Não, eu tenho que perder minha primeira vez com uma prostituta, né? Eu tenho que estar sempre acima das coisas, né? Então essa criação vai criando esse homem violento
que não fala sobre si, né? Então, quando a gente fala de vítima, sim, os homens são as maiores vítimas, mas também são os maiores algozes, né? Eles que são quando a gente coloca também a violência contra a mulher, coloca a violência contra o homem, quem comete é o homem. Então ele também é vítima, né? Então a gente precisa repensar por que os homens são tão violentos assim, né? E qual é esse processo dele ficar tão violento, né? Então a gente percebe que esse processo de cura vem justamente para os homens reconhecer-se dentro dessas violências, dentro dessas masculinidades, e perceber que essas violências acontecem nesses meios, né? E principalmente não falando sobre isso, não reconhecendo outras formas de viver, né? Então, por isso que quando eu falo que existem outras formas de masculinidades, é porque essas masculinidades até hoje, elas vêm sendo apagadas, seja por criação, seja por meio social, né? Seja vários meios, né? Tudo isso embutido num só, né? E a gente precisa entrar nesse processo de cura que eu encontro isso, né? O projeto Seja Homem, quando traz o grupo de reflexão, é um processo de cura. E como funciona essa cura, né? As mulheres estão há 100 anos tentando se curar dessas dores e tentando se fortalecer contra todos esses tipos de opressão e mazelas que sofrem, né? Então, os homens precisam muito encontrar esses caminhos, né? E entender como esses caminhos funcionam. Por isso que existem diversos grupos, nasceram diversos grupos esses últimos 5 anos, né? Tem alguns grupos que fazem isso de uma forma mais através do corpo, tem outros que fazem mais através de rodas de conversa, tem outros que fazem, vamos jogar futebol, mas vamos jogar futebol ainda, vamos debater sobre o assunto, né? E outros também que fazem essa conexão com a paternidade, por exemplo, né? De entrar em contato com essa paternidade um pouco mais presente, pouco não, né? Presente, né? Dentro dessas vivências, né? Como é ser pai realmente, como é estar presente realmente, né? Então, esses debates, eles são muito importantes e são muito diversos hoje em dia, né? Não existe só o Seja Homem, né? Por exemplo, eu também participo de rodas de conversa do Memo, que foi um dos primeiros que eu tive contato com conversas sobre masculinidades. Não sei se você conhece. Também tem o Silêncio dos Homens, que também trata desses assuntos, né? Então, a gente, o Papo de Homem, né? Que fez o documentário Silêncio dos Homens. Então, precisam de novas possibilidades e também entender que cada homem acessa essa cura de uma forma diferente, né? Entender que cada homem precisa ter o seu processo e cada homem também vai estar num grau de processo e que também isso não é selo de qualidade, sabe? E quando o homem está numa conversa, ele não é o detentor, eu não sou detentor de todas as respostas, né? E eu também não sou também eu não posso ser visto como modelo, eu sou só mais uma masculinidade que está tentando viver e está tentando encontrar maneiras saudáveis de viver. Eu ainda não sou um homem saudável e também partilho dessa cura também de tentar encontrar novos caminhos para esses homens e acredito que quando um homem vem para essas rodas de conversa, tentando também mudar o que está ao seu redor, né? E tentando ver que aquilo não está fazendo bem para ele. Eu acho que os primeiros homens que chegam são os homens que são muito parecidos com aqueles homens que já estão ali, eles já estão incomodados, né? E tem homens que ainda não estão incomodados, né? E, assim como também mulheres, dentro do movimento feminista, há mulheres que falam, não, eu não preciso do feminismo. E tem muitos homens que vai falar, eu não preciso sobre debate sobre masculinidade, né? Porque isso ainda não chega, não atravessa eles de uma maneira, ainda que como me atravessa, como atravessou o Aécio, como atravessou o João, como atravessou o Luiz, né? Então, o Alisson. Então, são caminhos diversos e que eu acho que ainda quando eu olho para o lado, eu vejo muito meu igual ainda. Eu ainda prezo por um dia que eu vou olhar para o lado e falar assim, nossa, aquele cara ali bateu na esposa, aquele cara ali, ele já foi estuprador, aquele cara ali já foi... E ainda não é o que eu vejo nas rodas de conversa, por exemplo, né?
ainda eu olho para o lado e vejo muito desse meu igual ainda, que é aquele homem que sofreu por não corresponder com essa masculinidade tóxica e essa masculinidade hegemônica que a gente traz aí. Nossa, Will, muito, assim, muito potente tudo que tu traz. E eu queria abordar um aspecto contigo que é o da que me chamou a atenção, né, quando vocês falaram sobre as rodas de conversa, o aspecto de as mulheres não participarem, né, pelo menos até o momento, né. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, mas antes, só para eu ler aqui o comentário do Aécio, para não ficar para trás, eu sempre busco contemplar, né, na medida do possível. Ele estava dizendo assim, ó, é a emoção das rodas, quase que nosso coração. Às vezes é necessário que alguém como o Will apareça para que a emoção flua por todos. Isso tem a ver com o modo de cada um, né? O modo de vocês, né? A tua forma peculiar de trazer o assunto, né? E eu acho que uma coisa que o João também falou, que reflete muito isso, que eu acho que é o bacana do projeto de vocês e que tu fala aqui, é a importância de trazer as vivências, né? A experiência. Então, não só um lugar para que se debata estatísticas e aspectos teóricos, mas trazer justamente o que está acontecendo na vida viva, né? Nos embates do cotidiano, né? De ter esse momento para refletir sobre as próprias relações, né? A relação com os filhos, a relação com o parceiro, com a parceira. É aí que realmente eu acho que a gente pode buscar a cura, quando a gente traz o que nos toca, né? Justamente. E aqui, Clarice, que por acaso é a minha mãe, ela está aqui também. Em tudo é necessário desculpa. Em tudo é necessário com urgência a humanização individual e coletiva. É isso aí, gente. Fiquem bem à vontade, tá? Para comentar, para perguntar. Então, Will, assim, eu imagino, tá? Mas tu vai poder falar, na verdade, sobre a questão da presença das mulheres. Vocês me explicaram que, pelo menos até o momento, vocês vêm conduzindo as rodas de conversa, especificamente, apenas com os homens. E que, me corrija se eu estiver enganada, tá? E que vocês percebem que os homens, entre os próprios homens, têm justamente a dificuldade de expressar o que sentem, de se expor, né? Essa opção por não incluir as mulheres, não digo em todas as rodas, mas em algumas rodas, esse processo não ter sido iniciado ainda, se dá pelo fato de uma resistência dos homens ou porque vocês querem primeiro criar esse espaço de maior intimidade com o que está acontecendo entre vocês? Se tu puder falar um pouquinho do porquê essa opção e como tu tem percebido essa questão da escuta, né? Dos homens entre os homens, e quando essa ideia de a mulher participar, se isso já figurou nas rodas, já pensaram juntos sobre isso, se foi em conjunto, se não foi, enfim, traz um pouquinho desse contexto, se tu puder. Então, quando a gente traz um debate sobre mulheres participar da roda, a gente fala sobre outra roda, né? Outro espaço de troca, e não essa roda. A gente sabe que é importante a gente chegar a um nível de fazer com que esses caminhos eles se cruzam, né? Onde homens e mulheres consigam conversar sobre várias coisas. Mas eu acho que ainda não é o momento desse encontro ser total, assim, entende? Ele é um processo ainda, né? Os homens precisam conversar muito entre si e precisam desse espaço de comunhão ainda para conseguir conversar sobre eles não conseguem conversar nem com eles mesmos, sabe? Uhum. E quando a gente está entre iguais, entre homens cis, entre homens trans, né, entre homens gays, então precisa desse espaço de conexão. E quando a gente trouxe para a roda, trazer outras mulheres para contribuir com a roda, trazer outra roda, outro momento, né? A gente tem os encontros toda terça, às 19 horas, inclusive se tiver algum homem interessado ou alguma mulher que queira, tem esse grupo aqui, queira trazer os homens, é só conversar com a gente através da página.
né? Então a gente quer trazer mulheres para que contribuam com o tema, com o debate, mas só que isso seja a parte do que é o encontro, não que a gente queira transformar esse encontro que é dos homens mistos, mas sim criar uma outra coisa, um outro conteúdo e saber como isso ainda vai funcionar. Ainda a gente está definindo ainda se a gente vai trazer um grupo de mulheres ou se a gente vai trazer uma mulher para contribuir com aquilo, né? Porque eu penso, pelo menos eu como pessoa, foi quase o momento que eu entrei dentro do grupo, foi quando eu trouxe essa ideia dentro das rodas de conversa, que era trazer mulheres para contribuir muito com o debate. Porque esses dias eu estava ouvindo um podcast, que inclusive é do Memo, e eles trouxeram mulheres para a roda para debater sobre temas passados, que já tiveram nos temas. E elas fizeram pontuações assim muito legais, assim que os homens na roda não tinham percebido que aquilo era um comportamento machista, né? Quando a gente está num ambiente onde está todo mundo doente, a gente não percebe, às vezes, alguma coisa ou outra ali que passa despercebido. E quando tem uma mulher que está há 100 anos conversando sobre essas coisas, ela fala assim, não, peraí, vamos pontuar isso aqui, vamos fazer uma vírgula aqui, para que você entenda que não é bem aí que vai, né? A gente está indo para um caminho que não tá legal. Mas não é dentro dessa roda de conversa que seja só homens. É sim mais uma contribuição. E também que a gente entende que dentro dessa roda, né, as mulheres estão muito mais lá na frente. Dentro dessas rodas, esse homem não vai conseguir colocar suas ideias antes mesmo, porque antes mesmo de organizar elas. Às vezes, o homem entra numa roda de conversa, ele ouve uma coisa e tem um estopim assim no cérebro dele, ele fala assim, eu nunca tinha pensado nisso, e é muito do que eu sofro, e é muito do que eu não consegui ainda externalizar, né? Muito do que me toca ainda, e eu não sabia como é que isso me tocava, sabe? Então, eu acho que precisa desses dois momentos. A gente, dentro do projeto, ainda está colocando os eixos para entender como isso vai funcionar. Como que as mulheres ou o coletivo de outras mulheres podem contribuir para que esse debate flua e para que possa contribuir também para que esse debate seja vá além, né? E também contribua de uma maneira positiva e que não castradora dentro dos debates, né? Porque muitos homens têm eu acho que é um aspecto de uns 15 anos atrás, né? Tem alguns homens que tentaram expor as suas ideias dentro dessa roda, e tem mulheres que já estão muito engajadas e já chegam com 6 pedras, e aquele homem ainda estava construindo um pensamento, e putz, você castrou ele, aquele cara estava tentando entender do assunto, essa coisa de que você falou, sabe, de ter esse preconceito contra o homem, achar que todo aquele homem era um possível agressor. Então, quando o homem tentava falar sobre um aspecto feminista, há uns 10 anos atrás, de entender aquilo de uma forma mesmo que aquele pensamento saia pela boca de uma maneira machista, ele já era cortado, já era suplantado. Então, é esse medo que a gente tem dentro da roda de conversa quando a gente fala de trazer uma mulher para contribuir para a roda. Mas é justamente pensando nisso que a gente está tentando ver uma forma de fazer com que esse homem não tenha medo de ouvir e de se expor diante de um grupo de mulheres ou de uma mulher que está engajada há mais tempo. Eu acho que é por aí que vem o medo, mas eu também compreendo esse medo, mas vejo também que a gente tem que superar esse medo para que essas vozes elas se entrelaçem. Assim como você está fazendo aqui, é um debate super legal, né? Porque é uma página pensada por você como uma mulher feminista e está trazendo outros homens para contribuir com esse debate, né? E tem mulheres que já estão cansadas de ouvir homem falando sobre essas coisas, né? Então, precisa fazer com que essas vozes, criar um outro ambiente, que eu acho que esse ambiente ainda quase não existe, né? Um outro ambiente para que essas vozes se encontrem. E talvez você já esteja promovendo isso. Eu acho que
é o que a gente falou da construção, né? Por isso que eu já me antecipei também, porque imagino que vocês estão querendo criar primeiro esse espaço justamente para se conhecer, né? Para que vocês dentro da roda, né? Vocês homens possam se acessar sem essas interferências, por mais que saibam que isso vai contribuir, isso vai agilizar muitos processos, precisa haver esse momento de revelação, né? Não daquilo que a gente falou, né? Entre o falar e o revelar. Precisa, por trás das falas, dessa imagem que é perpetuada e que se busca consolidar, né? Do homem forte, o machão, o garanhão, atrás desses estereótipos todos, dessas máscaras todas, existe toda uma profundidade, uma complexidade que é inerente a qualquer ser, né? E é isso que precisa começar a aparecer. Então eu entendo que é um processo também poder acessar, né? Quem são esses homens, né? E aí quando tu fala dessa impressão, muitas vezes, desse receio de se expor perante outras mulheres, vem bem ao encontro do que eu coloquei também com aquilo da raiva, né? Que nem tu diz, às vezes alguém daqui a pouco tá falando, já tá sendo super difícil para a pessoa expressar, né? Colocar aquela questão e vem, de repente, uma mulher que já está saturada, claro, de escutar isso e já percebe o que está ali por trás daquilo e se coloca de uma forma também não produtiva, né? Que acaba não auxiliando nesse processo. Então, e aí a gente tem também o silenciamento do homem, quando vem esse aspecto de castração, né? E aí, de novo, faz parte de nós, homens e mulheres, né? Vamos reproduzir isso, né? Então, eu acho que precisamos ter esse cuidado, essa cautela, né? E eu acho que para que sejamos cautelosos, precisa haver, em primeiro lugar, justamente um respeito, né? E querer ouvir, né? Eu me lembro quando a gente conversou, tinha muito na nossa conversa figurou muito isso da escuta, né? A importância da escuta. Eu me lembro que até quando vocês falaram comigo, disse assim, é difícil a gente ouvir de uma mulher que ela quer nos escutar, né? Mas é bem isso, eu não vejo outra forma, né? Se não for pela via dessa escuta, né? Então, isso assim, muito importante. E tudo que tu traz também aqui pra gente, através dessa voz. Ou seja, não ser só eu. Ah, não, ó, os homens isso. Né? Não tem um homem aqui que está falando sobre como se sente nesse processo. Como ele vê. A gente pode discordar, mas há uma relação de respeito sendo estabelecida, né? De buscar compreender por que aquilo também está sendo dito dessa forma. Por que determinadas coisas estão sendo conduzidas de determinada forma. Né? E aí a Pauline, se tu me permite, eu vou só ler um comentário da Pauline, que já estava com a gente aqui. Ela diz o seguinte: mulheres com pedras nas mãos e toda a luta feminina de pelo menos sermos consideradas nos livros históricos. Fomos mortas, caçadas, estupradas. Mulheres não são machistas, mulheres são educadas em uma sociedade machista e replicam machismos. Sim, né? É o que a gente falou também, né? Vou deixar que tu fale sobre isso, o que tu pensa, né? Mas também me coloquei, né, nesse sentido, sim, a gente vai reproduzir. A mulher, isso era uma das questões, né? Porque a gente escuta muito, mulher é machista, né? Então, vou juntar aí no bolinho com a Pauline, como é que tu vê essa questão? Vou te deixar. Então, exatamente. Eu vejo da mesma forma, a mulher não é machista, né? E não sou eu que tenho que falar também isso, né? As mulheres estão falando muito sobre isso, né? Porque não tem como você ser uma coisa que te afeta, né? Te afeta demais, né? Então, quando ela fala assim, as mulheres, quando eu falei as mulheres com pedras na mão, é justamente nesse lugar do homem ainda dele querer entender as questões e ter essa interrupção dentro dessas rodas, né?
porque muitos homens vão falar de questões que vai ser muito desagradável para uma mulher ouvir, então ela logo vai querer falar sobre aquilo e não vai deixar querer aquilo acontecer, né? Então, por isso que eu falo que nessas rodas de homens é muito importante esse ambiente, porque os homens vão falar que só coisas que só homens vão compreender e que mulheres vão entender nesse lugar sei lá, que machuca muito, né? Porque são anos de construção e dessa coisa mesmo, de ser castada, de ser bruxa, de ser vista como errada, né? E de ser vista como menor. Então é justamente esse lugar que a gente não quer. E os homens precisam aprender muito a se expressar para que esses embates não funcionem, né? Não ocorram, né? E é exatamente isso. Eu penso que mulher não tem como ser machista, né? As mulheres reproduzem muitos comportamentos, mas não tem como ela ser maior do que o homem nesse sentido, né? Porque ela não tem como se suplantar, sendo que o machismo vem desse sexismo, né? Então ela só reproduz e aquele homem acaba reproduzindo aquilo que foi um comportamento que uma mulher trouxe, né? Ou várias pessoas trouxeram. Também concordo muito como é Clarice falou aí. É a Pauline. Pauline, exatamente isso. É exatamente esse incômodo que causa quando o homem está falando e ele está falando besteira e aí a mulher fala assim, não, calma, né? Por isso que eu acho que é esse lugar mesmo. Os homens aprenderem um pouco mais para depois a gente conseguir fazer com que esses debates se unam e se encontrem, assim, né? E uma coisa que eu ia falar quando vocês estavam falando sobre pornografia, e aí eu ia voltar lá atrás, né? E quando a gente fala das problemáticas da pornografia, e poucas vezes a gente fala sobre a problemática que isso traz também no mundo LGBT, né? Das construções de estereótipos que isso traz, né? Do quanto isso também é problemático para as primeiras experiências LGBTs, porque os homens gays e as mulheres LGBTs, por exemplo, não tem nenhuma referência, né, dentro desse aspecto que é a indústria pornográfica, né? Então, a gente nesses debates, por exemplo, essas contribuições quase nunca vêm, quase não tem experiências de homens gays e mulheres lésbicas falando sobre esses assuntos. As mulheres lésbicas não falam muito sobre isso, dessa falta. E os homens gays ainda estão muito presos nesse machismo que há dentro desse mercado da pornografia ainda, né? Eu costumo falar nas rodas de conversa, porque tem gente que acha que o mundo LGBT não sofre das mesmas mazelas que a maioria da população, né? No mundo LGBT não tem machismo? Não tem machismo e demais, né? E parece que ele é levado ao quadrado quando a gente fala isso, né? E quando a gente olha a gordofobia, ele é levado ao quadrado dentro da comunidade LGBT, né? Quando a gente fala sobre o machismo e sobre o sexismo, nossa, isso vai num grau dentro da comunidade LGBT que precisam ser discutidos, né? Imagina, a comunidade LGBT já discute sobre isso e muita coisa errada ser reproduzida. Imagine agora que os homens estão começando a discutir sobre isso, né? Vão surgir muitos problemas e vão surgir muitas coisas erradas que os homens vão dizer dentro dessas rodas e que vai trazer justamente esse incômodo para gente que já está 50, 100, 20 anos já discutindo e os homens estão assim, né? Então, são problemáticas que ainda estão se construindo, são temas que há poucos anos atrás, se você for ver uma biografia sobre isso, não tinha, né? Então, e também espaços construídos para conversar sobre isso, não tinha pensado sobre o machismo que a comunidade masculina enfrentava, né? Sobre os silêncios que os homens não falavam. Então, o quanto é importante a gente discutir essas coisas para que a gente chegue no mesmo nível e consiga não sofrer dessas mazelas que a gente vem sofrendo. E isso é um caminho longo, né? Um caminho árduo e longo pela frente, né? Com certeza. Muito árduo, mas a gente está no caminho, né? Eu acho que
há muito, aquela velha história, há muito a fazer ainda, né? Mas o importante é que está sendo feito, né? Eu acho que esse pontapé está sendo dado com essas iniciativas, né? Como as de vocês. Eu acho que a gente tem que cada vez mais contemplar, né? Justamente essas propostas de trazer para o diálogo, né? De poder contribuir para que essa relação de respeito que está sendo construída chegue cada vez a mais pessoas, né? E que a gente possa tocar na ferida, né? É aquele acolher as sombras, né? A gente precisa olhar para isso e precisa tocar nisso, porque sem fazer esse movimento as coisas não acontecem, né? O processo de mudança, de cura, ele não acontece sem esse acolhimento, né? Então, acho que é bem importante de a gente trazer. Tem um comentário aqui de transformação, é isso? Transformação. A sociedade é machista e todos sofremos com isso. Creio que nós homens, desculpa, precisamos mudar nossas referências do que é ser homem. Pessoal, não mudam com cobranças e sim com exemplo. Uhum. É isso, é o exemplo, né? E eu queria te propor, Will, não sei se a gente pode fazer isso, como a gente tem pouquinhos minutos, só para a gente não fechar daquela forma terrível, abrupta, tu aceita a gente fazer só uma dobradinha para a gente tratar mais um aspecto que eu queria te colocar antes da gente terminar, se tu aceitar, e a gente aproveita e finaliza por ali com o que tu quiser falar mais, que tu quiser trazer, só para não ficar esse final horripilante aqui do Insta nos cortando, pode ser? Que aí eu finalizo aqui e a gente segue. Tu topa? Mas não vou abusar, tá? Hoje eu não vou abusar. Eu prometo que eu vou ser sucinta, só trazer mais um aspecto e a gente finaliza. Pode ser? Tá, ok. Nossa, muito obrigada. Passa muito rápido e como a gente teve uns minutinhos menos, eu acho que fica justo, né? A gente fazer mais essa pontinha se tu te disponibiliza. Tá, ok. Quanto tempo você tem ainda? Não escutei, deu uma cortadinha. Quanto tempo tem aí ainda? Aqui tem 2 minutos. Ah, tá, entendi. Por isso que eu tô propondo isso. Senão a gente vai ficar aqui, vai ter que cortar e seguir lá ou não seguir. Então eu já tô te propondo isso. Vou salvar aqui os comentários. Dá tempo de eu ler o comentário, ó. Aqui. Precisamos de quem é? Rony Pereira. Precisamos levar essa discussão do que é ser homem nos espaços de hegemonia masculina. Todos sofrem com o machismo e essa discussão nos espaços masculinos ainda é um tabu. É bem isso. É isso, né? E aí a gente... Porque vai faltar o que está lá em cima, né? Vai faltar exemplo, né? Se você está no espaço hegemônico e não tem nenhum exemplo contrário daquilo, como é que aquele homem vai aprender que aquele comportamento está errado, né? Então, essas discussões têm que entrar cada vez mais em lugares onde essa discussão não entra, né? Num bar, numa conversa de bar, naquele futebol que só tem homens héteros, cis e ali, né? Fazer com que esse debate chegue naquele grupo de WhatsApp que só rola machismo, né? Uhum. Então, esse espaço tem que cada vez mais estarem incomodados esses homens hegemônicos, né? Que é o que eu falei lá no começo. Que quando eu olho nessas rodas de conversa, eu vejo muitos homens que já estão incomodados, né? Eu não vejo homem que não está incomodado, né? Talvez esse homem que entre incomodado, ele entre só por uma ação judicial. São grupos que entram nessa discussão, né? Tem grupos, por exemplo, que só existem homens que são obrigados a estarem ali e conversar sobre aquelas questões, né? Então, acho que daqui a pouco os homens vão ser obrigados a olhar para essas questões, porque vai estar incomodando muito eles, assim, né? E, por enquanto ainda não incomoda muita gente, mas daqui a pouco vai incomodar muita gente, porque vai ter muitos homens conversando sobre isso e alguns vão estar olhando para o lado e falando assim, e do que esse cara está falando, né? Eu não estou entendendo nada.
né? Uhum. E esses aspectos vão cada vez mais aparecer. Eu penso eu, né? Com a minha Sim. humilde esperança. Sim, vamos seguir, tá, gente? Eu disponibilizo e a gente continua para finalizar juntos, tá? Já tô voltando.